lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos teus pés, é onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Somente a ti, Jesus. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmos 34, 18. Que você possa quebrantar seu coração nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei que hora você está assistindo, mas que essa canção possa ser sua oração e que de fato você se derrame aos pés do Senhor nesse momento.
Bom dia, amada igreja! Mais uma vez estamos aqui nos derramando diante do Todo-Poderoso, pedindo que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele esteja conosco em todo o tempo. É mais um momento para você adorar ao nosso Deus, é mais um momento para você colocar o teu coração diante dEle, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que Ele tem te dado, que Ele tem te concedido. Eu quero agradecer ao Senhor, nesse primeiro momento, não poderia deixar de ser, agradecermos pelos pais, por cada pai, até mesmo por aqueles que talvez não tenham nos gerado, mas no coração, tenha nos abençoado, tenha sido conosco. Eu quero agradecer a Deus por cada pai da Igreja Batista de Abolição, por cada pai que nesse momento está me ouvindo, pedindo que Deus te abençoe nessa tarefa de ser pai. Não tem sido fácil ser pai nesse tempo, é um tempo difícil, mas eu quero orar por você. Vamos agradecer ao Senhor? Deus, eu quero colocar esse momento agora, a partir de agora, no teu altar, Deus. Nós estamos te prestando um culto. Estamos iniciando, falando do desejo de nos derramarmos diante de tua presença. E, ó Deus, isso não é tarefa fácil, isso não tem sido fácil nesse tempo difícil, mas eu quero continuar a clamar e te pedir que o Senhor nos dê forças para estarmos no teu altar, diante de ti, nos prostrando verdadeiramente ao teu senhorio. Obrigado, Deus, porque nessa oportunidade também a gente vai celebrar os pais, lembrarmos dos pais. E eu quero te agradecer nesse primeiro momento por cada pai da Igreja Batista de Abolição e cada pai que me ouve. Quero pedir que nessa manhã de domingo, nesse dia de domingo, nós possamos lembrar do Pai que está acima de todos os pais, que é o nosso Deus. Obrigado por ser nosso Pai e cuidar de nós. Obrigado por esse tempo e esse momento. Fica conosco, é isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. E o nosso momento de comunhão chegou. Só que ele hoje vai ser um pouquinho diferente, A gente vai dar uma palavra direcionada aos pais. É tempo de você entrar em comunhão com o seu pai. E como eu falei antes, talvez você não tenha tido a oportunidade de ter um pai, conhecer o seu pai, estar com o seu pai, mas essa palavra também serve para aqueles que estão perto de nós e que são como pais para nós. Talvez você não tenha tido a oportunidade de conhecer seu pai, ou seu pai tenha falecido cedo, não sei qual é a sua história de vida, e talvez a sua mãe seja como seu pai. Então essa palavra é para abençoar a todos que estão me ouvindo, e eu separei um trechinho da palavra de Deus, uma porção da palavra de Deus, que eu gosto muito quando falo de pai, quando penso em pai. Para mim, esse é o ideal de pai. É o texto que está lá em Jó. Jó, para mim, é um exemplo de pai, é um exemplo de homem, aquele que assumia o papel da sua casa, e eu entendo que o pai precisa assumir o papel da sua casa nesse tempo difícil. Então eu quero agradecer ao Senhor por cada pai, lendo esse texto, compartilhando essa pequena porção da palavra do Senhor. Hoje não sou eu que estarei responsável pela ministração da palavra. Convidei o nosso querido Valdeci para abençoar as nossas vidas, mas não poderia deixar de fazer, como pastor da igreja, uma palavra direcionada aos pais, em louvor a Deus pelos pais. E é sempre aquilo que eu falo, Se fosse Dia das Mães, eu posso apostar, crente não aposta, mas eu poderia apostar que estaria a maior confusão aí na sua casa, é Dia das Mães, vários presentes já estariam chegando. Mas como é Dia dos Pais, pai sempre é colocado meio de lado, assim, o Dia dos Pais não é tão valorizado. Aposto que você comprou um presentinho aí, michuruca pro seu pai. Mas eu, como pai, pastor, quero valorizar você, pai. Independente de todas as polêmicas que nós vimos nessas semanas, comercial de Natura, tanto pai ao longo da história também abandonando seus filhos,
eu quero valorizar você que é pai com P maiúsculo. E eu quero ler essa porção da palavra de Deus. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. E por que eu gosto tanto desse texto, querido? Esse texto mostra muito claramente para nós que a riqueza para Jó não bastava, não era o suficiente para cuidar dos seus filhos. O dinheiro que ele tinha não era o suficiente para alimentar num todo a vida dos seus filhos. Seus filhos já grandes, né, já adultos, mesmo já adultos, Jó ainda continuava a cuidar dos seus filhos nessa parte espiritual. Jó, como a própria Bíblia diz, era um homem mais rico do Oriente, mas a riqueza de Jó não o limitava. E muitas vezes eu e você temos visto, eu e você temos praticado, temos usado o dinheiro, né, do nosso trabalho para tentar suprir a carência dos nossos filhos, e a Bíblia nos orienta, nos alerta que somente o dinheiro, somente aquilo que a gente pode dar não é necessário, não é o suficiente para suprir a necessidade emocional, espiritual dos nossos filhos. Você pode ter muito dinheiro, dar muitos presentes, mas se você não orar pelos seus filhos, se você não acompanhar os seus filhos, se você não se preocupar com os seus filhos, você estará fazendo apenas uma pequena parte do seu dever. Afinal, pai não é aquele que dá tudo, pai é aquele que está presente em todos os momentos. Sejam eles bons, sejam eles difíceis. E essa palavra de Jó, apenas uma reflexão, ela nos alerta para o nosso papel de pais. Eu quero alertar você, pai, que está me ouvindo, você também, mãe, que está me ouvindo, a exercer o seu papel na totalidade. Não apenas dar o bem material, isso é importante, mas dar o bem espiritual. Dar o bem emocional, passar tempo, investir tempo. Sei que essa vida que a gente vive é uma vida muito corrida, mas eu acredito, eu creio, eu sei que você pode dar um tempo de qualidade para aqueles que Deus colocou para você cuidar. Nesse tempo de Dia dos Pais, essa é a minha palavra a você, pai. Que eu e você, eu estou procurando isso ainda, ser um pai como Jó foi, que se preocupava com a vida espiritual dos seus filhos, que se preocupava se seus filhos haviam pecado e orientava os seus filhos no caminho correto, o caminho que deveriam andar. Que eu e você possamos edificar a vida dos nossos filhos, mostrando para eles o caminho que devem andar. Não apenas o caminho profissional, mas também o espiritual, o emocional. Que a gente seja suporte dos nossos filhos nesse tempo difícil. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar agradecendo a Deus. Jesus, muito obrigado por esse dia. Eu quero agradecer pelo Dia dos Pais, pelo meu pai. Eu quero também que o Senhor abençoe meu pai, todos os pais dos meus amigos, todos os pais que existem. Amanhã vai ser um dia muito legal. Eu agradeço por isso. Em nome de Jesus, amém. A palavra do Senhor vai dizer em Marcos 12:30, Mateus 16:25 e Mateus 6:33 o seguinte: Amarás, pois,
Este é o primeiro mandamento, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sobre toda a terra? Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os céus e os meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar? Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. De novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar? Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Queridos irmãos e amigos, bom dia a todos. Queremos falar nessa manhã um texto da Palavra de Deus que se encontra em Romanos 13, de 1 a 6, que diz assim o texto: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. O texto de Romanos não é um texto fácil. É um texto polêmico que traz muitas discussões por causa das suas interpretações. Ao se ler Romanos 13, muitas pessoas entendem, interpretam
que devem se calar, aceitar passivamente uma autoridade governamental. E como igreja, apenas deve orar e porque esse governante está sendo usado por Deus para o bem ou para o mal, para ajudar ou punir. Na verdade, não é isso. A Bíblia é um livro que, antes de mais nada, deve ser estudado e não apenas lido. Devemos sempre, ao ler um texto, procurar interpretá-lo e da forma correta. Para interpretar um texto, é preciso utilizar regras. Chamamos isso de hermenêutica. Hermenêutica é a interpretação dos textos, do sentido das palavras. Na utilização da hermenêutica, existem regras. Uma regra é que não podemos ler o texto de forma isolada. Cremos que a Bíblia é a revelação de Deus ao homem e que ela foi escrita por homens inspirados por Deus, que mostra Jesus Cristo como o caminho, o elo para Deus e que nos serve para doutrinar, nortear o nosso viver. Então, quando encontramos um texto polêmico como este, nada fácil aos nossos olhos, a compreensão inicial muitas vezes fica difícil, então precisamos estudá-lo, interpretá-lo com outros textos que estão na Bíblia e com a ajuda de outros escritos na história. A Bíblia, que é a linguagem de Deus aos homens, que é inspirada por Deus, ela não se contradiz. Uma outra regra ao se ler a Bíblia é que não devemos usar um texto sem entender o contexto em que aquele texto foi escrito. Até existe um velho ditado para isso, que é o seguinte: texto sem contexto é pretexto para falar coisas sem sentidos, para falar coisas soltas, para esconder algo, para não ser questionado. A Igreja de Cristo tem heresias que nasceram justamente na citação de textos onde não foram observados o contexto, onde não foram entendidas a intenção do autor quando escreveu. Precisamos ver o contexto histórico desse texto que Paulo escreveu aos irmãos romanos. E Paulo escreveu esta carta aos romanos quando estava em Corinto. Roma era a capital do Império Romano. Por ser a capital em Roma, onde vivia o imperador, o grande Nero, que era o imperador da época em que Paulo estava vivendo. Por causa disso, os cristãos viviam duas situações diante dos romanos. A primeira situação era, podemos assim dizer, externa. Era o que os romanos pensavam sobre os cristãos. Os romanos consideravam os cristãos como maus cidadãos, porque os cristãos diziam que Jesus era o único Senhor e nenhum outro mais havia. Interessante que a palavra Senhor no grego é Kyrios, que era usada para o imperador, e o imperador gostava muito de ser chamado de o Senhor. Mas para os romanos, justamente por causa da ordem do imperador, o imperador é quem era o Senhor, para os cristãos não. Após um certo período de reinado, o imperador passava a ser considerado como filho dos deuses e então requeria do povo essa adoração, como se fosse o Senhor Supremo. Como os cristãos recusavam a chamar-lhe de Senhor, então eram considerados maus cidadãos, insubmissos, revoltados. Muitos cristãos até preferiam morrer a ter que adorar o imperador Nero, porque no entender dos cristãos, e eles estavam certos, Kyrios, ou seja, o Senhor, era somente Jesus Cristo e não o imperador. Interessante que várias imagens do imperador eram espalhadas em templos por todas as principais cidades que o Império Romano dominava. Nero assim determinou para que ele fosse adorado, venerado pelas pessoas.
o imperador obrigava todos os cidadãos romanos e os que eram de outras nações dominadas pelo império a o adorar a sua imagem como imperador, como o Senhor. Para aquele povo pagão, Estado e religião era uma coisa só, não havia separação como há aqui no Brasil, que é um Estado laico. Ou seja, cada cidadão tem a liberdade de escolher a sua própria religião e isso não interfere em decisões políticas. Eu falei de uma situação, agora existia a outra situação, que era uma situação que podemos assim dizer, era interna, era do coração, da mente de cada cristão. E essa situação era que os cristãos achavam dos romanos. Os cristãos achavam que, por serem compelidos a desobedecer às autoridades, porque as autoridades romanas, elas não eram cristãs, elas eram idólatras e eram corruptas, eles não deviam nenhuma obediência a eles. Nero, o imperador desta época, conforme já falamos, era descrito como um homem cruel, como um homem tirano. E segundo a história, talvez com certeza você já tenha lido, estudado bastante isso, Nero matou a sua própria mãe, matou um irmão e ainda pôs fogo em boa parte de Roma, porque ele desejava construir uma nova capital em seu nome, talvez provavelmente a chamasse de Nerópolis, para homenagear a si próprio. As cidades da antiga Roma eram divididas em 14 áreas. Neste incêndio em que Roma sofreu, 10 áreas foram atingidas, e sendo que 3 áreas foram destruídas completamente. Bem, quando começaram as investigações, as suspeitas levavam a Nero como mandante do incêndio, e ele imediatamente culpou os cristãos porque os cristãos não ofereciam nenhuma resistência, eram frágeis, eram dominados, eram um povo escravo, não tinham voz e já tinham a fama de maus cidadãos. A partir daí vai começar a grande tribulação aos cristãos, a grande perseguição, com muitos mortos, sendo jogados aos leões, muitos presos, muitos torturados. Mais tarde, mais ou menos uns 6 a 7 anos depois que Paulo escreve essa carta aos romanos, Paulo vai ser preso e mandado ser morto por Nero, decapitado na Via Ápia, que era uma das principais estradas romanas. Nero exercia um governo cruel, imoral, e com isso os cristãos tinham todo estímulo para desobedecer este governo. Por isso que, bem antes da sua morte, uns 6 ou 7 anos antes de morrer, Paulo escreve aos cristãos em Roma sobre a autoridade dos governantes. E interessante que nestes versículos, Paulo vai ensiná-los que para ser um bom cristão não significa que deveriam ser maus cidadãos. Os cristãos deveriam dar exemplo em todo lugar e deveriam honrar a Deus através do relacionamento com a autoridade do governo. Então, temos texto, o contexto em que foi escrito, e isto não pode ser pretexto para entendimentos distorcidos. Precisamos entender o verdadeiro sentido para o qual Paulo escreveu, o que Paulo realmente queria dizer. E ele começa então escrevendo, conforme lemos no verso 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. O verbo sujeitar, que ele usa em esteja sujeito, aparece frequentemente no Novo Testamento e está relacionado com as autoridades que nos é posta por Deus. Quando paramos e lemos esse texto com atenção e entendemos o que Paulo está dizendo, a gente respira fundo, coça a cabeça e põe a mão no queixo ou na lateral da cabeça e vemos que estamos diante de uma situação nada fácil. E para nos fazer pensar mais profundamente, Pedro também vai falar sobre a mesma coisa que Paulo falou
lá em Pedro 2, 13 e 14, 1 Pedro 2, 13 e 14, quando Pedro diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por eles enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. A palavra sujeitar no grego, e também para nós, significa que sujeição, obediência a alguém, significa estar sob o controle de alguém. Na vida é assim. Existem sobre nós autoridades na família, no casamento, na igreja, na escola, no trabalho. Em várias áreas somos submissos, recebemos ordens, somos sujeitos. A palavra de Deus nos fala que devemos respeito, obediência às autoridades civis que estão sobre nós. É muito fácil para nós dizermos que um governante foi enviado por Deus quando ele faz coisas boas e justas para o povo, não é mesmo? É fácil pensar nesse versículo quando há um governo que favorece o povo. Quando esse governo favorece cuidando da saúde, da educação, da segurança, da parte social. Mas e quando o governo é corrupto, perverso, opressor, quando o governo não cuida do povo, quando está envolvido em escândalos, em corrupção? Como fica o nosso pensamento em relação aos textos já lidos? Será que a gente pensa logo que este governante, na verdade, é um enviado do diabo? Segundo o apóstolo Paulo e o que Pedro também nos fala, este governante foi posto por Deus. Entendo que Deus pode levantar governos justos e injustos, conforme o texto de Romanos, pois não há autoridade que não venha de Deus. Haveria casos de desobediência na Bíblia? E eu te respondo e vou te mostrar que sim. A começar pelo Velho Testamento, a Bíblia vai narrar vários casos, como, por exemplo, a desobediência a autoridades e obediência de Deus. Em razão desta desobediência aos governantes e obediência a Deus, as pessoas foram abençoadas. Temos um caso das parteiras hebreias, depois você pode ver lá em Êxodo 1, 16 a 21, que foi dado a ordem que todas as parteiras matassem os meninos, e elas responderam ao faraó dizendo que não fariam isso em obediência a Deus. Então as parteiras desobedeceram a faraó e não mataram os meninos por temor a Deus. Para elas era mais importante obedecer a Deus do que a faraó. Mas há outro exemplo, aliás, 2 outros exemplos no livro de Daniel, que você conhece muito bem, que são os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que se recusaram a obedecer à ordem do rei, que decretou que todos deveriam se curvar em adoração à imagem dele, do rei, imagem dele. Então, foram lançados na fornalha ardente, mas não aconteceu nada a eles. E eles disseram ao rei uma coisa: o Senhor pode nos lançar na fornalha ardente, mas nós não nos curvaremos diante da imagem que o Senhor fez. E como castigo pela desobediência, o rei mandou que eles fossem jogados numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Interessante nessa história bíblica que os soldados, ao chegarem perto daqueles 3 homens, aqueles servos de Deus, era tal quente a fornalha que eles morreram por causa da ardência da fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, que entraram na fornalha, nada aconteceu, porque Deus enviou um anjo que ficou com eles lá dentro e os protegeu. E Deus então estava com ele e os honrou por causa da fidelidade deles a Deus. Interessante também que, por causa disso, o rei fez um decreto dizendo que todo povo e nação e língua
que dissesse alguma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seria morto, despedaçado, e as casas seriam derrubadas, porquanto entendeu o rei que não havia nenhum outro Deus que pudesse livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E lá no capítulo 6 você vai encontrar Daniel sendo lançado na cova dos leões, porque não obedeceu a ordem do rei, que emitiu um decreto que ninguém poderia fazer orações. Então Deus recompensa a fidelidade de Daniel, quando Daniel é jogado lá na cova dos leões, e nos diz a palavra de Deus que um anjo veio em seu socorro. E olha que recompensa que teve. O rei que fez isso porque havia dado um decreto, ficou muito feliz quando soube e chega até a porta e chama por Daniel. E então ele fica feliz porque Daniel estava vivo, e Daniel então fala que estava ali porque Deus o sustentou, o livrou. E o rei também faz com que as pessoas então daquele reinado estejam louvando, adorando ao rei de Daniel. Por último, eu quero citar um último exemplo, agora no Novo Testamento, que você também bem conhece, que é Pedro e João. Vocês sabem que Pedro e João estavam ali pregando o Evangelho, falando a respeito da salvação em Cristo, e eles foram ordenados pelas autoridades do Conselho Judaico a não falarem mais sobre Jesus, a não pregarem o Evangelho. E o que eles fizeram? Desobedeceram. E Pedro vai nos dar uma resposta maravilhosa, cheia do Espírito Santo, que diz assim: mas Pedro disse o seguinte: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Desobedeceram a ordem. Mas para que servem as autoridades então? Deus instituiu as autoridades para um fim, um serviço. Romanos 13 não está se prestando para dizer que qualquer governante pode fazer o que bem quiser e nós apenas temos que abaixar a cabeça, ficarmos calados diante das decisões, das ações dos governantes. As autoridades devem, na verdade, trabalhar para o serviço de Deus. Devem agir observando as leis. Quando elas não cumprem o propósito para as quais foram criadas, então elas perdem a sua legitimidade e não têm mais condição de governarem, de serem governantes, de serem obedecidas. As autoridades que fazem o bem são honestas, cumprem o seu papel de existência, que é cuidar do bem-estar do povo, dando educação, saúde, segurança, bem-estar social. Essas estão dentro do propósito de Deus. As autoridades estão a serviço do povo para que funcione bem. Por isso que Deus criou as autoridades, porque a palavra de Deus nos diz que Deus não é um Deus de confusão, e havendo autoridade e governo, há uma organização dentro da sociedade para que o povo viva bem. Nós devemos respeitar as autoridades, mas de forma crítica, não de forma cega. Não podemos dizer, bem, ele é o responsável, ele é que manda, eu vou ficar calado no meu canto. Não. Se a autoridade errar, e por falar em autoridade errando, o que nós temos vivido no momento, a nossa realidade, que coisa, hein? Nós devemos sempre levantar a nossa voz contra coisas erradas, contra autoridades que cometem erros. As histórias bíblicas apresentadas nos mostram que só devemos obedecer às autoridades quando as ordens, os decretos forem a favor de Deus. Quando esses decretos, essas ordens, essas ações são contrárias a Deus, nós não devemos obedecê-las, porque Deus está acima de tudo. Compreendemos melhor agora, então, qual foi a razão da desobediência das parteiras,
compreendemos melhor a situação de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego e também de Pedro e João. E o melhor entendimento do texto de Paulo é que ele enxergava as autoridades como agentes de Deus. Então devemos obedecer aos nossos governantes, mesmo que não hajam com justiça, até tão somente o momento em que as ações deles não criem conflitos com a nossa fé. As leis, muitas vezes injustas dos homens, não podem sobrepor a lei de Deus, que é perfeita, conforme diz a palavra de Deus. Quando isso acontece, não temos a obrigação de obedecer às autoridades quando eles estão querendo fazer dominar com leis injustas. Quando nos é imposto algo que é contra a palavra e ao querer de Deus, não temos a liberdade perante Deus para não observar os mandamentos das autoridades. Mas não podemos nos esquecer que, quando desobedecemos uma autoridade, estamos sujeitos a sanções. Não podemos esquecer isso, porque foi assim no caso de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas, como no caso deles, devemos confiar que a recompensa vem de Deus e não dos governantes, porque é Deus quem nos sustenta. Por isso que Paulo vai nos falar em Filipenses 3, 20 e 21, quando ele diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A autoridade foi criada por Deus para que eles façam existir o bem do povo, para que haja ordem, progresso do povo em todas as áreas. O ministério de uma autoridade é esse: fazer com que a sociedade caminhe bem. Toda autoridade procede de Deus e só Deus tem a autoridade absoluta. Por isso é que nós devemos dar prioridade a Deus. O cristão deve ser disciplinado, cumprir seus deveres como cidadão. Não pode ser um anarquista, pois assim ele estaria desobedecendo às ordens de Deus e assim estaria também desrespeitando o próprio Deus. Mas o cristão jamais deve ser tolo, acrítico, ou seja, não usar da crítica, em relação aos governantes que se portam com ilegitimidade, com atos desonestos. Ele não pode dar a César o que é de Deus. O que é de Deus é de Deus, o que é de César, conforme o próprio Jesus Cristo nos disse em sua palavra. Deus deseja que, como cristãos, sejamos conscientes, sejamos submetidos às autoridades, honrar os líderes, pagar nossos impostos, mas também que fiscalizemos as ações do governo e orarmos. Paulo nos dá também essa orientação sobre oração muito importante para as autoridades, que está lá em 1 Timóteo 2, 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Toda autoridade procede de Deus, porque só Ele tem autoridade, Ele é o Criador da autoridade. Por isso é que nós, em última análise, sempre obedeceremos somente a Deus. Hoje é um dia muito feliz, porque estamos comemorando o Dia dos Pais. E para isso eu quero chamar aqui a minha filha, Ana Cláudia. Eu quero parabenizar a todos os pais. Você, pai, que está nos assistindo. Lembre-se que, em relação ao que nós falamos aqui nessa manhã, os pais foram investidos também de autoridade. Pais
tem uma autoridade dada por Deus, autoridade de conduzir e conduzir de forma correta o seu lar. Quando isto não acontece, estão simplesmente descumprindo o propósito de Deus. O pai é o referencial de autoridade na sua família e isso foi designado, foi dado por Deus. Os filhos estão debaixo da sua autoridade, pai. Como autoridade sobre seu filho, você é responsável por tudo que acontece com ele, com a saúde dele, com a educação dele, com a formação dele e principalmente com a formação espiritual que irá nortear os caminhos do seu filho nos segmentos da vida. Quando os filhos estão debaixo da autoridade, eles estão protegidos por esta autoridade. E esta proteção é no campo físico, emocional e espiritual. Quando um filho sai debaixo dessa autoridade, ou o pai não o protege, o filho fica vulnerável aos ataques e domínios do inimigo. A autoridade que Deus deu aos pais, ela é maior do que outra e qualquer instituição. Os pais têm o direito dado por Deus de cobrar que seus filhos lhe obedeçam. É mandamento de Deus. Lembram de Colossenses 3:20 que diz: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Como pai, você tem esse direito e dever de cuidar de seu filho. Saiba que não existe instituição ou pessoa alguma que possua tantos direitos sobre os filhos quando existe um pai. Deus abençoa e honra o pai que dá valor à autoridade recebida dele. Eu quero te encorajar como pai a exercer a sua autoridade diante dos seus filhos, pois assim você estará honrando a Deus que lhe deu esta autoridade. Então, esteja abençoando a vida do seu filho através da sua autoridade. E você, como pai, seja abençoado por Deus. E queremos então dizer a todos: Feliz Dia dos Pais! Chegamos ao momento de dízimos e ofertas. Queria perguntar a você, já conseguiu dizimar e ofertar nesse mês? Se ainda não, providencie o seu dízimo, a sua oferta, a fim de que a casa do Senhor continue sendo mantida. A gente tá com alguns desafios, né? A gente está planejando para o próximo domingo o retorno às atividades presenciais, com número reduzido, tomando todos os cuidados, protocolos necessários. Mas a gente vai precisar fazer algumas adaptações na igreja que precisarão de um aporte financeiro considerável. Por enquanto a gente faz as nossas transmissões através do celular, mas quando os cultos retornarem, a gente vai precisar, no mínimo de tempo possível, no menor tempo possível, comprar uma câmera especial para a gravação do culto. E só essa câmera está orçada em R$8.000. Eu sei que é um desafio grande para um tempo difícil, mas a gente tem entendido enquanto liderança que os cultos gravados eles não cessarão a partir do momento em que a gente retornar para o culto. Os cultos gravados continuarão, né? Até porque a gente tem comorbidades, pessoas com comorbidade, idosos, crianças que precisam que o vídeo chegue até as suas casas. Então a gente já fez alguns investimentos e estamos fazendo outros. Para isso a conta da nossa igreja está aí. Se você quiser até fazer uma oferta especial para abençoar a igreja na compra desse aparelho, né, dessa máquina melhor. A gente está fazendo ajustes na iluminação da igreja. Vamos gastar algum dinheiro com a iluminação da igreja para que você tenha o melhor aí na sua casa, né? Já é difícil estar longe da igreja nesse tempo, não é mesmo? E se a gente não fizer o esforço possível para que você tenha o melhor som, a melhor imagem, para que você possa se sentir ainda mais presente nessa celebração online, a gente estaria falhando, né? Então vamos
é melhorar. Deus tem nos suprido, Ele tem nos abençoado, mas precisamos da sua ajuda. Então, tá o número da conta, tá aí, você pode nos apoiar, nos ajudar nesse tempo difícil. A gente quer agradecer ao Senhor pela sua vida. Que Deus te abençoe e abençoe a sua dispensa também. Deus, eu quero te agradecer por cada dizimista e ofertante da Igreja Batista de Abolição. Te louvar, ó Deus, porque nesse tempo os teus filhos são fiéis ao Senhor. E graças ao bom Deus, a administração da igreja, a tesouraria, tem sido zelosa para com aquilo que o Senhor tem permitido chegar até os nossos cofres. Que a gente continue apoiando as pessoas, cuidando das pessoas, que a gente continue sendo um com aqueles que precisam, que a gente também continue trazendo até o teu altar com alegria os nossos dízimos e ofertas. Quero te agradecer por cada pessoa que nesse momento está ouvindo a minha voz, consagro cada vida, colocando ela no teu altar também. Fica conosco, é isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos ao final da nossa celebração. Tava com saudade de Valdeci ministrando a palavra. É sempre bom ouvi-lo, né? É sempre muito legal. Ele me marca bastante ouvir o Valdeci. Tenho ótimas recordações ouvindo a palavra de Deus através da boca dele. Que Deus continue abençoando você, Val. Continue abençoando Miriam, Ana Cristina, Ana Cláudia. Que Deus continue abençoando a família de vocês. Obrigado por hoje. A gente está encerrando, né, esse nosso culto. Copia o link, compartilha esse link, manda para a família, manda para os amigos, manda para os pais que vocês conhecem. A gente quer dizer para você que as atividades elas continuam suspensas na igreja, mas existem alguns dias que a gente tem gente lá. Toda terça, toda quarta, toda quinta e toda sexta a gente está com expedientes diferentes, né? O único dia que a gente está sem ninguém lá é na segunda-feira. Mas na terça de tarde tem o Mauro, tem eu. Na quarta tem a Rosângela, na sexta também a Rosângela está. Na quinta-feira à tarde eu e a Ana Cláudia geralmente estamos por lá. A Ana Cláudia sempre está por lá também. Você pode, se precisar de alguma coisa, pode contar com a gente lá. Eu quero te dar algumas orientações sobre o culto, né, da semana que vem em especial. Na semana que vem a gente volta com os cultos presenciais. A princípio serão 40 inscrições. Ao final dessa celebração eu vou liberar o link para você se inscrever. A Letícia também preparou um videozinho tutorial para te mostrar como se inscrever. E aí vão algumas orientações, a princípio só algumas, mas eu vou engrossar nessas orientações no culto da noite agora. Hoje à noite ainda não é presencial, é só no próximo domingo, dia 16. Hoje à noite a gente está só com a equipe, funcionando só com a equipe. E logo mais à noite eu darei orientações ainda mais completas. Mas para quem vai se inscrever, a primeira palavra que eu quero dar, na verdade, é a seguinte. Tem gente que concorda com a gente estar voltando com o culto no próximo domingo e tem gente que não concorda. A igreja, a gente hoje tem uns 250 membros. Igreja é feita de pessoas com pensamentos diferentes. Aqui ninguém é aquele rebanho, né, levado sem pensar. Cada um tem um pensamento a respeito das coisas que estão acontecendo. Nós estamos recomeçando, eu, como pastor, assumi essa responsabilidade, até por conta das pessoas que já queriam ter voltado, mas, por orientação minha, não tinham voltado ainda. Nós não havíamos reaberto a celebração presencial. Eu quero respeitar você que não quer e você que quer. E acho que como igreja, a gente também deve pensar, como membros da Igreja Batista de Abolição, a gente também precisa pensar assim. Você não quer ir? Ok, que Deus abençoe você. Vai ter um online para você cultuar junto. Você quer ir? Ok. Quem vai não é melhor
do que quem está em casa, e quem está em casa não é melhor do que quem vai. Então a primeira palavra é essa. Se você quiser ir, vá, venha. Se você quiser não ir, não venha. Não precisa ficar colocando mensagem, né, textões, porque aqui é a igreja, a gente faz as coisas tentando equilibrar. Não é fácil tomar a decisão de reabrir a igreja, mas nesse tempo a gente vai reabrir. E eu quero então contar com o seu carinho nesse tempo difícil. Mas aí vão as orientações para você que quer ir à igreja. Máscara é a primeira ação que você vai tomar ao sair de casa. Se esquecer a máscara, volta para pegar. Vamos ter álcool gel em abundância, mas você pode também levar o seu frasquinho de álcool gel para a igreja. Você não vai poder abraçar o pastor quando vê. Eu estou morrendo de saudade de você. Você me conhece. Estou morrendo de saudade de você. Mas você não vai abraçar o pastor. Vai ter um link para inscrição. Você precisa se inscrever nesse link. Mesmo se você for convidar um visitante, inscreve o visitante, ok? Banheiro. Olha, o uso vai ser bem restrito. Se possível, vá ao banheiro antes de sair de casa para não precisar ir quando estiver na igreja. A gente quer limitar o máximo possível a sua circulação. Água. Leve a sua garrafinha de água da sua casa. Quais pessoas poderão ir? Qual é a faixa etária? De 12 até 65 anos. De 12 até 65 anos. Essas pessoas poderão se inscrever. Lá no link da inscrição, há um termo de compromisso. Você vai ler lá. Pessoas com doenças, né, tipo pressão alta, diabetes, todas as comorbidades, asma, essa coisa aí toda, não podem ir nesse primeiro momento. Eu fico muito triste de ter que falar isso para você, mas é uma orientação. Eu não sou uma pessoa daqueles negacionistas, né, que não estão vendo o quão séria é a doença. Então eu preciso dizer para você que a doença é muito séria. Mas, tomados os devidos cuidados, o perigo reduz drasticamente. Então, a gente vai de máscara, vai de álcool gel, vamos ter... existe toda uma dinâmica, mas mais tarde a gente vai explicar isso, né? O pessoal da introdução hoje à tarde vai ter comigo uma instrução, né? Um treinamento. Mas a gente já separou os espaços da igreja, já demos distanciamentos entre os bancos, tiramos alguns bancos. Então a igreja está se preparando para te receber com segurança. Mas você é o principal veículo, né, que transmite essa segurança para os outros. Então toma cuidado, não é para ficar tocando em tudo, né? A gente o menos de alarde, né, o menos de movimento que a gente faça é o melhor para manter um ambiente bem em paz. O ambiente vai ser esterilizado, a gente vai estar com um funcionário lá, vamos ter todo um aparato, mas contamos com você para isso. Peça a oração de todos da igreja, tanto daqueles que vão como daqueles que não vão, para que tudo corra bem, para que o mal, né, essa doença não venha sobre nós e que a gente prossiga nesse momento delicado. É um momento delicado, a gente concorda com isso e a gente está tentando caminhar com parcimônia. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um excelente almoço Dia dos Pais e que logo mais a gente se reveja para juntos adorarmos ao Senhor. Posso orar por você? Deus, obrigado por esse Dia dos Pais, obrigado por cada pai, obrigado pela tua palavra que foi lida, trazida até nós,
Obrigado pelo teu cuidado nesse tempo difícil. Abençoa, Deus, esse movimento que a igreja está fazendo hoje e no próximo domingo. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Muito obrigado. Fica conosco. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. A todos os pais da Igreja Batista e Abolição, um beijão, um abraço. Que Deus abençoe a todos nós nesse dia.